Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, dos nossos guias, dos nossos benfeitores, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo para que a gente possa aproveitar bem essa aula de hoje, né? Nós estamos hoje no capítulo 8, na parte de refutação. Então nós já vimos na aula passada os anjos conforme a igreja, e agora tem a refutação de Kardec, né? Kardec contesta essa ideia que a igreja tem dos anjos. Então o meu aqui é na página 71. Então vamos lá, no item 3, refutação, né? O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Então, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material e entre os dois, medianamente existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. Então isso é a ideia da igreja, a gente já viu isso na aula passada, né? A igreja, ela diz que os anjos foram criados primeiros, puros, já nasceram assim ou já foram criados assim, né? Não tiveram que passar por nenhuma provação, por nada, para chegar aonde estão. E as almas fadadas, né, a viver fechada no corpo físico, né? E só isso, acabou aquela vida, uma vida só, acabou aquela vida, acabou, não tem mais nada a fazer. E aí Kardec continua que de tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será a da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-vos aos animais e às plantas? Então ele está dizendo ali que no pensamento da igreja, no jeito que a igreja passa aí, a vida material, ela se resume só à matéria, né? Mas que matéria? A matéria bruta ou a matéria inanimada, os animais, aí tem a refutação de Kardec aqui. Nesse suposto seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente há algo a mais que numa planta e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Aí Kardec já diz que é impossível, né? Porque, né, no animal também tem algo inteligente, também existe uma alma. E a matéria, o corpo físico, sem essa alma, nada seria. Seria uma pedra bruta, como ele diz aqui, um bloco de terra. Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Então, os 4 elementos, antigamente acreditava-se que tudo era feito ou era produzido pelos 4 elementos, né? A água, a terra, o fogo e o vento, ou o ar, no caso aí. Então, tudo se saía daí. Então, a ciência provou que não é bem assim. E aí, essa ideia da igreja aí está meio parecida com esses termos aí. Então fica obscura. Admitamos, entretanto, estes 3 termos. Então, Kardec, vamos então pensar como eles, né? A criatura espiritual, a humana e a corpórea. Pois que tal é, dizem, o plano divino majestoso e completo como convém à eterna sabedoria. Então ele diz que Deus é eterno, é majestoso, é completo, e ele não ia errar. Então ele criou essas 3 partes. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos.
e que são três criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que, em a natureza, tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações de si, têm, contudo, seus laços de união. Então aqui já começa a contestação, né? Porque se Deus é perfeito, né, e na natureza tudo se encadeia ou tudo se transforma, como que Deus criou essas almas para não terem progresso, para não unir uma com a outra, uma não interliga com a outra, uma não sabe o que a outra está fazendo, não existe uma ligação. Então já começa a contestar aí, né, a sabedoria divina. Mas essa teoria incompleta, embora é até certo ponto verdadeira quanto à existência dos três termos. Faltam-lhes os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Então Kardec também admite, né, admitimos nós espíritas que existe, né, os três termos, mas não exatamente como a igreja diz, existe uma ligação entre uma coisa e outra. No item 4, diz a igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Então aí já é um ponto, a igreja diz que isso é necessário para que tudo funcione perfeitamente. Desde que lhe falte um só que seja, a obra incompleta não mais se compadece com a sabedoria eterna. Então se faltar um, já não é mais a sabedoria de Deus. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol, as estrelas e até a luz foram criados do nada há 6.000 anos. Então a igreja está contradizendo. Primeiro diz que tudo foi necessário para a harmonia do conjunto e depois diz que a terra foi criada há 6.000 anos. Então está meio confuso essa explicação aí. Antes dessa época, não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que no decurso da eternidade a obra divina jazia imperfeita. Então, se não existia nada antes desses 6.000 anos, Deus era imperfeito. E aí ele continua, é artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos. A igreja afirma isso. Então, é artigo de fé a criação do universo há 6.000 anos. Tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada por destruir a cronologia bíblica, provando maior ancianidade da Terra e de seus habitantes. Então a ciência provava que o homem já existia antes de 6.000 anos. E então houve-se aí uma discussão, né? um contratempo entre ciência e a igreja. Apesar disso, o concílio de Latrão, concílio ecumênico, a gente falou desse concílio na aula passada, né? Concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa. Então ele faz lei numa coisa que não quer mudar. Os ortodoxos não gostam de mudança, né? E aí ele diz o seguinte, acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea. Aí eles contradizendo o que eles mesmos disseram. Então agora já disse que foi no começo dos tempos. Não é mais há 6.000 anos. Começo dos tempos. E Deus criou as duas criaturas ao mesmo tempo. Continuando aqui. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço, sem começo e sem fim. Então, se acreditar que o tempo é infinito, né, como o espaço, como o universo, que a gente não sabe exatamente onde começa e onde termina, então está certo. Mas não era, eles falaram uma coisa e agora falam outra. Esta expressão, começo dos tempos, é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade limitada. Então, o próprio concílio se contradizendo, porque se foi antes dos tempos ou no começo dos tempos, é uma coisa ilimitada, não há 6.000 anos, como disse antes. E o concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada
numa época indeterminada no passado. A que fica reduzido assim o texto bíblico que data a criação de 6.000 anos dos nossos. Então, se eles afirmam uma coisa e depois afirmam outra, então o texto bíblico fica meio falho, né? O texto bíblico diz que foi há 6.000 anos e eles dizem que foi, né, no começo dos tempos. E ainda que se admita que seja tal o começo do universo visível, esse não é seguramente o começo dos tempos. Em qual crer? No concílio ou na Bíblia? Então a Bíblia diz uma coisa e o concílio de Latrão diz outra coisa. No item 5, o concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz, igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa, e tal é essencialmente o seu destino. Então esse concílio afirma que a alma, quando encarnada, como a gente diz, né, é uma vida só, e esse é o destino. Acabou, não tem mais nada. Então, continuando aqui, ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal, o desígnio, o fim, por isso que é o seu destino. Então, isso seria o destino, seria o fim da alma, né? Entretanto, a alma é imortal e o corpo não. Eles mesmos dizem que a alma é imortal, o corpo não. Outra contradição. A união daquela com este só se realiza uma vez. Então, o corpo e a alma só se juntam uma vez. Segundo a Igreja. E, ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. Então, a Igreja diz que a alma só se une ao corpo uma vez, e mesmo que durasse um século, seria só essa vez e mais nada. E sendo apenas de algumas horas para muitos, que utilidade teria para a alma essa união tão efêmera? Então, se a alma ficou 100 anos, ou se foi alguns minutos, alguns meses, né, como uma criança que nasce e há pouco tempo morre, qual a utilidade disso para a alma? Se essa alma é eterna, ela fez o quê? Nada. Mas que se prolongue essa união, tanto quanto se pode prolongar uma existência terrena, e ainda assim poder-se afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrada. Então, mesmo assim, né, eles afirmam que o destino da alma é só isso. E aí Kardec está perguntando, né, será que é isso mesmo? Será que o destino da alma é estar essencialmente integrada? A resposta não. Essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estágio da alma, nunca o seu destino ou o seu estado essencial. Então, Kardec aqui já refutando que a alma, né, não tem só isso, não tem só uma encarnação, não vive só uma vez. Se o destino essencial da alma é estar ligado ao corpo humano, se, por sua natureza e segundo o fim providencial da criação, essa união é necessária às manifestações das suas faculdades, forçoso é concluir que, sem corpo, a alma humana é um ser incompleto. Então, se for do jeito que eles estão dizendo, a alma é um ser incompleto. E se a gente pensar que Deus não faz nada mal feito, então Deus também não seria perfeito, criando uma alma, um ser incompleto. Ora, para que a alma preencha os seus desígnios, deixando um corpo preciso, se faz que tome um outro. Então, para que ela complete a sua missão, né, é preciso que ela deixe um corpo e tome outro. O que nos conduz à pluralidade forçada das existências, ou, por outra, à reencarnação e à perpetuidade. Então aqui Kardec coloca um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? Pluralidade das existências, ou seja, a alma tem que viver várias vezes, reencarnar várias vezes, né? Então aí ele coloca aqui, né, a reencarnação ou a perpetuidade. A alma, ela é perpétua e ela vai reencarnando e vai evoluindo conforme as suas encarnações. É verdadeiramente estranhável que um concílio, havido por uma das luzes da Igreja, tenha a tal ponto identificado os seres espirituais e materiais, de modo a não subsistirem por si mesmos.
pois que a condição essencial da sua criação é estarem unidos. Então, mais uma vez aqui, né, fica estranho, como ele diz aqui, um concílio que foi formado por grandes pensadores, grandes mestres da igreja, né, eles não entenderem que a alma ela deveria progredir. E se ela não progredir, Deus está errado. Então fica meio estranho que o Deus criou uma coisa que vai findar ali, vai acabar há pouco tempo. Item 6. O quadro hierárquico dos anjos nos mostra que várias ordens têm, nas suas atribuições, o governo do mundo físico e da humanidade, para cujo fim foram criados. Então, os anjos foram criados para esse fim, cuidar do mundo com cuidar da humanidade. Mas, segundo a Gênesis, o mundo físico e a humanidade não existiam senão há 6.000 anos. E aí lá vem a contradição novamente da Bíblia. Lá na Gênesis está dizendo que, né, o mundo e a humanidade foi criado há 6.000 anos. Então, se Deus criou infinitamente, né, esses anjos, o que eles ficaram fazendo antes disso? É uma questão da gente ir raciocinando sobre isso, né? Então, a humanidade não existia senão há 6.000 anos. E o que faziam, pois, tais anjos anteriormente a essa era? Durante a eternidade, quando não existia o objeto das suas ocupações. Então, se não existia a Terra, se não existia a humanidade, esses anjos foram criados para isso. Eles faziam o quê? E que teriam eles sido criados de toda a eternidade, se foram criados eternamente? Então, o que eles faziam antes disso? Assim deve ser, uma vez que servem à glorificação do Todo-Poderoso. Mas, criando-os numa época qualquer determinada, Deus ficaria até então, isto é, durante uma eternidade sem adoradores. Então, aqui ele já entra num outro assunto, né? Na aula passada nós vimos que para ser um bom rei, se mede através dos seus adoradores. Então diz lá, nós falamos na aula passada que Deus criou os anjos para que eles o adorassem. Então, se Deus criou isso depois, um tempo depois, o que Deus fazia antes? Quem que adorava ele antes? Como que pode essa glorificação do Todo-Poderoso se não tinha ninguém para glorificá-lo? No item 7, diz ainda o concílio: enquanto dura esta união tão íntima da alma com o corpo, há, por conseguinte, um momento em que a união se desfaz. Então, né, a alma dura um determinado tempo, porém, chega uma hora que se desfaz. Esta proposição contradita a que sustenta a essencialidade dessa união. Então aí já começa a mudar, eles mesmos mudando o que eles disseram, né? Ele diz mais o concílio: as ideias lhes chegam pelos sentidos, na comparação dos objetos exteriores. Novamente, as ideias chegam pelo corpo físico. Então, por que chega pelo corpo físico e não pela alma? Eis aí uma doutrina filosófica, em parte verdadeira, que não em sentido absoluto. Então, alguma coisa eles estão certos, mas não tudo, não em sentido absoluto, como ele diz aqui. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana. Então, o corpo humano sim recebe algumas ideias pelos sentidos, mas ele esquece as ideias inatas, as faculdades, por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a qualquer ensino. Então, quando se diz que o espírito, a alma, sente alguma coisa através dos sentidos do corpo físico, em parte está certo. Mas e aquelas coisas que vêm como a criança? A gente sabe que as crianças hoje já nascem sabendo mais do que a gente que é adulto. E veio de onde? Se eles não tiveram escola, como diz aqui, né? Não foi devido a alguém ensinar, já vieram sabendo. Veio de onde então? Como? Por meio de quais sentidos jovens pastores naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Então, alguns jovens, já naquela época de Kardec, né, nasciam com o dom, né,
de fazer cálculos. E eram pessoas simples, como eu diz aqui, pastores. E os cientistas, as pessoas mais inteligentes, ficavam espantadas. Como que um jovem, um pastor, uma pessoa simples, consegue fazer cálculo, resolver problemas aí que os sábios ficavam admirados. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filósofos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Tem-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los. Por tais foram por Deus criados. Então não é bem assim, né? Se eles são anjos, então não precisa aprender, então como que eles evoluíram? Como que eles chegaram até lá? E quanto à alma? Essa deve aprender. Se a alma deve aprender, por que os anjos não aprenderam? Mas, se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias? Se admitirmos como a igreja que essa alma não renasce. Então, se a alma aprende com a criança, e se ela não vai renascer, aprende, aliás, com a vida corpórea, e ela não vai renascer. Então, numa criança que morreu na tenra idade, o que a alma aprendeu? Nada. E aí, que vantagem levou essa alma nisso também? Nenhuma, né? No item 8, aqui reponta uma questão vital. Qual a de saber-se se a alma pode adquirir conhecimentos após a morte do corpo? Então aí entra, né, será que a morte vai adquirir algum conhecimento depois do corpo? Na erraticidade, como a gente diz? Se a alma não vai fazer mais nada, vai aprender para quê? Né? Então começa também algumas contradições aí. Se uma vez liberta do corpo não pode adquirir novos conhecimentos, a alma da criança, do selvagem, do imbecil, do idiota ou do ignorante permanecerá tal qual era no momento da morte, condenada à nulidade por todo sempre. Mas, se ao contrário ela adquire novos conhecimentos depois da vida atual, então é que pode progredir. Então, se a alma aprende com o corpo ou depois da morte, é porque ela pode progredir. Se ela pode progredir, vai progredir para quê? Tem que ter um final, uma sequência. Sem progresso ulterior para a alma, chega-se a conclusão absurdas, tanto quanto admitindo-o se conclui pela negação de todos os dogmas fundados sobre o estacionamento, a sorte irrevogável, as penas eternas, etc. Então, se não tem um progresso, fica uma conclusão absurda. A gente não tem como entender isso, não funciona essas coisas assim, não é assim que funciona. Então, voltando lá ao parágrafo anterior, como que pessoas, teólogos, famosos, estudados, chegam numa conclusão dessa? Progredindo a alma, qual o seu limite do progresso? Então, se a alma progride, aí vamos supor que ela progride, entendendo que ela progride, e qual o fim? Qual o limite? Não há razão para não atingir por ele o grau dos anjos ou puros espíritos. Então, se a alma progride, ela vai evoluindo até chegar a ser um espírito puro ou ao grau de um anjo, na altura, no conhecimento de um anjo. Então aí, ora, se com tal possibilidade não se justificaria a criação dos seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer labor, gozando incondicionalmente de eterna felicidade, ao passo que outros seres menos favorecidos só obtêm essa felicidade a troco de longos, cruéis sofrimentos e rudes provas. Então, se, para atingir esse grau dos anjos, tem que trabalhar e tem que aprender, tem que evoluir, por que Deus criou alguns privilegiados já prontos e outros têm que sofrer para poder chegar lá? Sem dúvida que Deus poderia ter sim determinado, mas admitindo-lhe o infinito de perfeição sem a qual não fora Deus, força é admitir que coisa alguma criaria inutilmente, desmentindo a sua justiça e bondade soberana. Então Deus, se ele tivesse criado alguma coisa imperfeita ou privilegiando uns e prejudicando outros, ele não seria Deus.
não seria bondoso, não seria perfeito. Então, a gente não poderia admitir aqui, como ele diz, Deus, porque Deus estaria desmentindo a sua própria justiça, a sua própria bondade. Item 9. A majestade dos reis ostenta o seu brilhantismo pelo número dos vassalos oficiais e súditos, que havera demais próprio a dar-nos ideia da majestade do rei e dos reis, do que essa inumerável multidão de anjos que povoam céu e terra, mar e abismo, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono. Isso a gente viu também na aula passada, né? Os reis, a majestade dos reis era medida pela quantidade de pessoas que viviam ali ao redor prostrados, os bajuladores que viviam ali adorando, né? Então, na aula passada a gente viu que a igreja dizia que para se medir, né, o tamanho de Deus teria que ter muitos anjos aí adorando, né, esse Deus para que ele fosse o rei dos reis. Mas se não for assim, né, como seria? E aí Kardec também levanta outra questão. E não será rebaixar a divindade, confrontá-la com Faustos dos soberanos da terra? Então, será que não estaria rebaixando Deus, colocando Deus igual aos reis, né, profanos e fanáticos e cheios de defeitos da terra? A igreja está querendo comparar Deus com esses reis, então está rebaixando Deus. Deus não é mais aquilo que se propõe, sim, está igualando aos homens, aos reis, né, como eu disse, falhos e corruptos. Então, essa ideia, inculcada no espírito das massas ignorantes, falseia a opinião da sua verdadeira grandeza. Então, a igreja colocou isso na cabeça do povo, né? Mas é uma falsa verdade. Sempre Deus reduzido às mesquinhas proporções da humanidade. Então Deus pegava um Deus e colocava ele como um homem, como uma pessoa qualquer, como eu disse, cheia de defeitos. Atribuir-lhe como necessidade milhões de adoradores perenemente genuflexos é emprestar-lhe vaidade e fraqueza própria dos orgulhosos déspotas do Oriente. Então, admitir isso, a gente está colocando Deus como déspotas, né? Para que Deus precisa de um monte de gente ajoelhada, de um monte de anjo, aqui como ele diz, ajoelhado eternamente do lado? Para que isso? E que é que engrandece os soberanos verdadeiramente grandes? Então, o que engrandece normalmente o soberano? Não é a quantidade de pessoas, a quantidade de terras, a quantidade de bajuladores, né? É o número e brilho dos cortesãos? Também não. Não. É a bondade, é a justiça, é o título merecido de pai do seu povo. Isso sim que engrandece. Bondade, como ele diz aqui, a justiça, um Deus bom, um Deus justo, né? E que merece ser o pai do povo. Aí sim, é um Deus grande, é um rei grande, né? Um soberano grande. Perguntarei se havera algo mais próprio a dar-nos a ideia de grandeza e majestade de Deus do que a multidão de anjos que lhe compõem a corte. Então, para que precisa essa multidão de anjos, né? Mas, certamente que há. E essa coisa melhor é apresentar-se Deus às suas criaturas soberanamente bom, justo e misericordioso, e não colérico, invejoso, vingativo, exterminador e parcial, criando para a sua própria glória esses seres privilegiados, cumulados de todos os dons e nascidos para a felicidade eterna, enquanto a outros impõe condições penosas na aquisição de bens, punindo erros momentâneos como eterno suplício. Então não seria Deus, né? Certamente que há aqui, ele diz, uma maneira de você pensar num Deus justo, num Deus bom, num majestoso, né? E isso seria você entender que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, e não um Deus vingativo, cheio de cólera, invejoso. Então aí não seria Deus. No item 10, a respeito da união da alma com o corpo, o Espiritismo professa uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, tendo demais a seu favor a conformidade com a observação e o destino da alma. Então, o Espiritismo
pensa mais no espírito, né? E ele coloca a maneira, a conformidade da alma, né? E o destino desse espírito, dessa alma. Então, aí a gente pensa de uma maneira bem diferente e bem mais racional. Ele ensina, o Espiritismo, né? Ele ensina-nos que a alma é independente do corpo, não passando este de temporário invólucro. A espiritualidade é a essência, e a sua vida normal é a vida espiritual. Então o Espiritismo ensina, né, que a alma ela é independente, ela vive fora do corpo. Porém, né, ela precisa desse invólucro temporário para aprender mais alguma coisa. E a vida espiritual, ou a parte da espiritualidade, é a essência, é a sua vida normal. A vida normal é a vida espiritual. A vida na carne é temporária. O corpo é apenas instrumento da alma para exercício das suas faculdades nas relações com o mundo material. Separada desse corpo, goza dessas faculdades mais livre e altamente. Então, a alma, né, separada do corpo, ela tem uma liberdade maior, né, e aproveita um pouco mais as suas faculdades, mas mesmo assim necessita do corpo para continuar evoluindo. No item 11, a união da alma com o corpo, em ser necessária aos seus primeiros progressos, só se opera no período que podemos classificar como da sua infância e adolescência. Atingido, porém, que seja certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união é prescindível. O progresso faz-se na sua vida de espírito. Então, essa união, ela é por algum tempo, dependendo do grau de perfeição. Quando o espírito consegue um grau de perfeição, que ele está desmaterializado, como diz aqui, ele vai evoluindo. O nosso perispírito, ele é muito matéria, mas à medida que a gente vai evoluindo, esse perispírito ele vai ficando mais volátil, mais sutil, mais quintessenciado. E isso faz com que a gente vai perdendo essa parte da matéria e ficando mais espírito. Então, quanto mais evolui, o perispírito mais quintessenciado e aí não precisa mais do corpo físico, né? É o que ele está dizendo aqui. O corpo físico é imprescindível, né? Pode se reencarnar, mas não é tão necessário assim. Demais, por numerosas que sejam as existências corpóreas, elas são limitadas à existência do corpo. Então, a existência do corpo é sempre limitada. E a sua soma total não compreende, em todos os casos, senão uma parte imperceptível da vida espiritual, que é ilimitada. Então, mesmo que o espírito tenha várias vidas, várias reencarnações, a soma total dessas reencarnações, desse tempo de vida encarnado, é uma pequena parte, é imperceptível, como ele diz aqui, da vida dele, da vida do espírito, que é ilimitada. Então, a gente tem que entender isso, são princípios da doutrina espírita, né, gente? Entender que o espírito que é a base, o corpo físico, ele é descartável, ele é um invólucro, como diz aqui. Continuando, os anjos segundo o espiritismo. Então agora aqui nós vamos falar dos anjos, né? No item 12. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvida. A revelação espírita neste ponto confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e natureza de tais seres. Então os espíritas, ou a revelação espírita, confirma que existem os anjos, só que faz conhecer, ou pelo menos dá, né, a posição de origem e natureza de tais seres. Como que os anjos se tornam anjos? As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal, porém aptos para adquirir o que lhes falta. O trabalho é o meio de aquisição, e o fim, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Então, o fim é a perfeição, ou o ponto mais alto seria a perfeição, e é para todos, né?
E o trabalho é a maneira que eles têm, o que nós, espíritos, temos, de atingir a perfeição. Conseguem-no mais ou menos prontamente em virtude do livre-arbítrio e na razão direta dos seus esforços. Todos têm os mesmos degraus a franquear, o mesmo trabalho a concluir. Deus não aquinhoa melhor a uns do que a outros, porquanto é justo e visto serem todos seus filhos, não tem predileção. Então Deus não facilita para uns e prejudica a outros, não. Deus é justo em todos, né? E todos são considerados filhos de Deus. Então ele faz com que não tenha privilégios para ninguém. Todos têm que aprender, né, e evoluir. E Deus, ele lhes diz: eis a lei que deve contribuir a vossa norma de conduta. Eis a lei que deve constituir a vossa norma de conduta. Ela só pode levar-vos ao fim. Tudo que lhe for conforme é o bem. Tudo que lhe for contrário é o mal. Então, tudo que é conforme a lei é o bem e tudo que for contrário é o mal. Tendes inteira liberdade de observar ou infringir esta lei e assim sereis os árbitros da vossa própria sorte. Então, os espíritos sabem a lei, sabem que o que for mal ou que for fora da lei é mal, e o que for dentro da lei é o bem. E ele tem o direito de ir para um ou para o outro. E ele mesmo vai ser o seu próprio árbitro. Consequentemente, Deus não criou o mal. Todas as suas leis são para o bem. E foi o homem que criou esse mal, divorciando-se dessas leis. Se ele as observasse escrupulosamente, jamais se desviaria do bom caminho. Então, o homem ou os espíritos que seguem o caminho do mal, fora da lei. Fora da lei é o caminho do mal. Não existe o mal, existe fora da lei. Mas foi o homem que quis. Se ele observasse, como ele diz aqui, não se desviaria do bom caminho. No item 13. Entretanto, a alma, qual criança, é inexperiente nas primeiras fases da existência. E daí o ser falível. Então a alma no começo, no princípio, como nós ainda somos almas engatinhando almas no princípio, a gente é falho. É falível, como ele diz aqui, a gente erra. Não lhe dá Deus essa experiência, mas dá-lhe meios de adquirir. Então Deus não dá experiência, já não entra sabendo tudo, mas ele dá um meio de você ir adquirindo experiência para não errar mais. Assim, um passo em falso na senda do mal é um atraso para a alma, que, sofrendo-lhe as consequências, aprende à sua custa o que importa evitar. Então a alma vai aprendendo aos poucos as consequências dos seus próprios erros. Deste modo, pouco a pouco, se desenvolve, aperfeiçoa e adianta na hierarquia espiritual até ao estado de puro espírito ou anjo. Então a alma vai evoluindo até chegar ao estado de espírito puro ou um estado na posição de anjo. Os anjos são, pois, as almas dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, fluindo em sua plenitude a prometida felicidade. Antes, porém, de atingir o grau supremo, gozam de felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que a Deus apraz confiar-lhes, e cujo desempenho se sentem ditosos, tendo ainda nele um meio de progresso. Então, antes dos anjos chegarem ao ponto de anjo, ao ponto supremo, que ele diz aqui, eles gozam de uma felicidade relativa. Não é felicidade total, é relativa. E essa felicidade é conforme o seu adiantamento. Então, às vezes, nós achamos que somos infelizes, né? Por que eu não sou feliz? Porque a gente ainda está em evolução. Nós não podemos ter a felicidade total. Nós temos uma felicidade relativa ao nosso grau de adiantamento. E Deus, ele se compraz, em confiar alguns trabalhos para que essas almas desempenhem
né, e fiquem felizes, tendo ainda, além de ficar feliz pelo que estão fazendo, e serve como meio de progresso. E aí ele pede aqui para a gente ver lá a primeira parte do capítulo 3, onde ele fala do céu, né? É a parte do progresso, como que as almas devem progredir, né? Praticando bem, a gente comentou isso em aulas passadas, né? No item 14, a humanidade não se limita à Terra. Aqui, novamente, um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? A pluralidade dos mundos habitáveis. Então, no item 14, a humanidade não se limita à Terra. Habita inúmeros mundos que no espaço circulam. Já habitou os desaparecidos e habitará os que se formarem. Tendo-a criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criá-la. Então, ele está falando da humanidade, né? Criou a humanidade durante o tempo todo e continua criando. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remoto que a suponhamos, outros mundos haviam, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorre os demais recente formação, atingindo seu fim antes mesmo que houvéramos saído das mãos do Criador. Então, como ele diz aqui, alguns espíritos já percorriam esses caminhos antes que a gente fosse criado, antes que a gente aparecesse. Por isso, eles estão num grau de evolução bem superior ao nosso. De toda a eternidade tem havido, pois, puros espíritos ou anjos, mas, como a sua existência humana se passou num infinito passado, eis porque os supomos como se tivessem sido sempre anjos de todos os tempos. Então, a gente supõe que os anjos já nasceram anjos, mas não é bem assim, como ele diz aqui, né? Eles tiveram a sua vida, a sua existência humana num passado longínquo, por isso atingiram a perfeição e hoje são anjos. No item 15, realiza-se assim a grande lei de unidade da criação. Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos, experimentados e esclarecidos, para a transmissão de suas ordens e direção do universo, desde o governo dos mundos até os mais ínfimos detalhes. Tampouco teve Deus necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigação. Todos, antigos e novos, adquiriram suas posições na luta e por mérito próprio. Todos, enfim, são filhos de suas obras. Então Deus, né? Ele não teve necessidade de criar ninguém privilegiado, como ele diz aqui, isento de obrigação. Todos eles trabalharam, todos eles cresceram e evoluíram para chegar no que são hoje. E são todos filhos de Deus. E desse modo, completa-se com igualdade a soberana justiça do Criador. Então, desse modo, a gente entende que Deus é soberano, ele é justo, né? Ele é justo. Porque se fosse, como diz nos itens anteriores aí, criado alguns melhores e outros piores, Deus não seria justo. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar sobre os demônios, capítulo 9, né? Mas a aula de hoje a gente para por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Peço mais uma vez que quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva lá para ajudar a manter o nosso canal. Que Jesus abençoe a todos.